Olá, seja bem-vindo ao Novo Mundo com Vida, o lugar onde as suas dúvidas encontram respostas dadas por vozes que lideram e que também direcionam o caminho para a recuperação. No programa de hoje, a gente vai sim falar sobre os desafios daqueles que dedicam suas vidas à construção de um novo olhar na sociedade para a dependência química. E isso rumo a uma sociedade onde as pessoas estão mais fortes, mais saudáveis e lidando com esse caos dos nossos dias de uma maneira saudável, sem precisar recorrer às drogas. O programa de hoje está no ar, é o programa Novo Mundo com Vida. Hoje temos o prazer de apresentar Eliana Borges, uma figura-chave na luta contra a dependência química, cuja jornada profissional é também uma fonte de inspiração e aprendizado. Ela é psicóloga e tem dedicado sua vida também ao desenvolvimento social e à coordenação estadual de políticas sobre drogas em São Paulo. Com essa trajetória marcante, desde suas origens em Uberlândia, Minas Gerais, até se tornar a coordenadora estadual de políticas sobre drogas, Eliana tem sido mesmo um farol de esperança e de inovação. Eliana, querida, é uma honra tê-la aqui conosco no programa Novo Mundo com Vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bianca, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. O que te atraiu, Eliana, nessa área tão complexa, tão desafiadora, tão cheia de muitas emoções, lágrimas? Claro, tem as partes boas, né, quando alguém se recupera, mas eu sei que não é tão fácil quanto... Quer dizer, já não parece tão fácil quanto mais se lidar aí no dia a dia. O que te atraiu nessa área? Então, Bianca, eu fiz uma escolha por ser servidora pública. Foi uma escolha mesmo. Eu já trabalhei com assessoria de grandes empresas e eu deixo essa assessoria das grandes empresas para ir trabalhar com população em situação de rua. Isso ainda é em Uberlândia. E nesse trabalho com população em situação de rua, eu fui trabalhar com aquele público que ainda é mais vulnerável ainda, que são as crianças e adolescentes em situação de rua. E essas crianças e adolescentes, eles todos tinham comprometimento com a dependência química e com o ato infracional. E por causa deles, eu me tornei conselheira tutelar para trabalhar com eles, pensar em novas modalidades de serviços. Fui para um mestrado, vim para São Paulo, prestei um concurso público, fui atuar no Regional de São José do Rio Preto. Quando eu estava trabalhando na Regional de São José do Rio Preto, estava tendo aquele boom da população em situação de rua da Praça da Sé. E então o nosso secretário, junto com então, o governador Alckmin, eles buscam nas diretorias regionais profissionais que pudessem auxiliar a secretaria a pensar regionalmente a política sobre drogas. A minha regional foi a primeira que abraçou esse trabalho, porque eu já tinha essa identidade com as pessoas em situação de rua. Então, nós fomos os primeiros a fazer adesão ao serviço, a organizar os serviços, isso aí entre 2013 e 2015. Em 2016, a Gleuda, que era a coordenadora, me convida para pensar a política sobre drogas na relação com a assistência social, enquanto política pública. E eu ficava entre São Paulo e São José do Rio Preto trabalhando, até que ela falou, não, Eliana, vem para São Paulo, vamos trabalhar aqui em São Paulo, vamos pensar essa política sobre drogas. Então, eu venho em 2017 para a secretaria agora atuando em São Paulo, porque eu já era funcionária pública. Em 2019, eu assumo à frente o trabalho de pensar o acolhimento terapêutico dessas pessoas. Então, agora eu não estou mais só pensando a política de assistência social, agora eu estou pensando esse indivíduo como um todo. E aí começa uma nova trajetória na minha carreira, né, profissional, porque eu também passo a ser uma gestora, que até então estava como técnico, passo também a ser gestora. E como gestora são esses novos olhares que a cada dia chegava. Eu assumo como coordenadora no meio da pandemia, então eu estava tendo um boom da pandemia, e eu tinha um grande desafio.
é que eu não tivesse nenhum óbito nas minhas instituições. Então, eu tinha, naquele momento, mais de 2.000 pessoas em acolhimento, e havia uma preocupação muito grande que esse público poderia sofrer mais com a Covid-19, porque o pulmão poderia estar muito mais machucado, né, muito mais danificado. E o grande desafio, que ninguém fosse a óbito. E a gente conseguiu esse desafio. Em nenhuma unidade nós tivemos óbitos por causa da Covid. A gente colocou um protocolo severo. E junto a isso surge um novo desafio. Quem me conhece sabe, eu sou muito dos desafios. Me põe no desafio e eu vou buscar respostas, né? Então, comece agora um novo olhar, né? Em 2020, eu começo já como gestora e esses desafios de pandemia. Que indivíduo é esse pós-pandemia? O que essa pandemia nos ensinou? Né? Que novo desafio ela nos traz? E diante disso, a gente vai caminhar. E qual foi o meu primeiro desafio? Eliana, as pessoas estão em acolhimento, estão fazendo todo o processo terapêutico, né? Associado com hospitais, com CAPs, mas elas não têm para onde retornar. Começa meu primeiro desafio, né? No meio de uma pandemia. Tá, e qual é o caminho? O caminho, então, é criarmos as repúblicas. As pessoas que terminam o processo terapêutico delas, elas podem ir para a república. Para quê? Porque ali ela vai ter todo um trabalho de mentoria, tutoria, ela vai voltar ao mercado de trabalho, ela vai aprender a lidar com dinheiro novamente, e ela só vai deixar a república quando ela tiver autonomia financeira e também essa capacidade de cuidar de si mesma. Porque às vezes, e tem questões, Bianca, da dependência química que não são muito discutidas. Eu não tenho que discutir puramente o tratamento médico com remédios. Eu tenho que discutir uma série de habilidades que a pessoa deixa de ter em decorrência da dependência química. E aí, já que eu contei um pouquinho da minha história, eu vou falar enquanto técnica, né? A Eliana, que também é psicóloga. O que eu vejo da dependência química e como nós temos que pensar serviços de qualidade a essas pessoas? A gente entende que eu tenho que olhar os 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. Se eu não pensar numa intervenção que garanta eu entender qual foi a chavinha que a pessoa virou lá no passado, que fez de um uso que, não que nós defendamos isso, eu quero deixar isso muito claro, mas que fazia um uso às vezes recreativo, eu usava ali, tomava uma caipirinha, ou eu tomava, e aí virou para uma dependência. Né? Aqueles elos que não podiam ter encontrado. O que foi esse elo? Em que momento? Só que daquilo até o agora, muita coisa aconteceu. E normalmente são coisas muito ruins, né? Abandonou os estudos, perdeu o trabalho, perdeu as relações sociais, rompeu com família, tiveram um monte de questões. A partir disso eu enxergo no presente. Agora, com o presente, eu entendendo o passado, eu consigo fazer uma intervenção planejando com ele um futuro. Então, o serviço público tem que dar conta desses 3 tempos, senão eu não consigo um bom serviço. Que coisa linda, porque é também, ainda que seja o teu trabalho contribuindo com a questão pública e governo, mas é a jornada também de cada pessoa que não apenas o próprio dependente, mas o familiar também. A gente sabe que muitos familiares nos acompanham aqui no programa. É a jornada da recuperação. Então, quer dizer, olhar para o passado com aceitação, lidando, sabendo que existem coisas erradas, sabendo que não é fácil encarar os prejuízos, né, as sequelas muitas vezes deixadas e o lastro de destruição que a droga causa. Agora, olhar para isso, olhando também para o presente, com uma expectativa positiva para o futuro. E isso também num desafio tão complexo como pós-pandemia, onde as pessoas, muitas, perderam seus entes, né? Muita gente, infelizmente, perdeu a vida. E aí precisar resgatar um olhar de esperança para o futuro. Que demais e, ao mesmo tempo, que complexo, que pesado até de lidar com tudo isso. Você mesma, assim, já falando sobre a sua própria jornada, como que você lidou e você conseguiu gerenciar suas próprias emoções e né, para falar, não, eu vou conseguir, vou ter essa esperança, porque não é fácil, a recuperação, muita gente recai, né, muita gente parece que tá ótimo e de repente, fulano recaiu, fulano voltou pro crack. Então, como que você lida com isso e buscando esse olhar intencional para o futuro?
Então, Bianca, é que às vezes a nossa sociedade, ela quer lidar tanto com o sucesso que ela não quer discutir a dor, né? E para não discutir a dor, muitas vezes eu vou buscando subterfúgios, né? Pode ser o remédio, pode ser as drogas, enfim. Nós estamos aqui num bate-papo muito de proximidade, né? Eu passei por uma situação pessoal que eu me vi na verdadeira história de Ló. Tudo que eu construí em 20 anos eu fui perdendo assim em menos de 3 meses, né? E coisas que eram extremamente caras para mim do ponto de vista de afeto. E eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, né? E essa decisão era, depois do meu fundo do poço, que cada um cria o seu, como que eu ia caminhar? E olha que eu ainda estava com apoio psicológico, eu sou também uma psicóloga, eu sabia de alguns recursos que eu tinha, entrei num processo de depressão imenso, mas eu tinha que conseguir. E eu fui buscando as minhas redes de apoio. E é assim também que eu vejo as pessoas que passam pela dependência química, né? A gente não pode desistir da pessoa. Por isso que toda vez eu sempre questiono, a sua chavinha já foi? Porque eu liguei, eu desliguei agora, né? Eu converso muito isso com eles. A gente vai muito para a rua para conversar, a gente vai muito para as nossas unidades, vai muito com os familiares. A gente precisa trabalhar com as pessoas do sonho. Se eu não trabalho o sonho, por que eu vou sair disso? Se eu acho que eu já fiz tudo de ruim, que nada vai ficar pior, que eu não tenho futuro, por que eu vou construir com ele e falar que existe um futuro? E tanto, Bianca, que nas nossas unidades hoje, a gente já tem alguns novos modelos, né, terapêuticos, que eu tenho uma equipe que trabalha a recuperação, mas eu tenho uma equipe que trabalha a reintegração. Eu separo essas equipes. Sabe por quê? Porque às vezes a equipe tem dificuldade de ver todas as potencialidades. Está ali focado muito na fraqueza do indivíduo. E ela tem potencialidades. Eu preciso, às vezes, limpar, né, dar aquela burilada, fazer voltar a brilhar. E a gente tem tantos casos de sucesso. Hoje, trabalhando comigo, né, a gente tem algumas pessoas que trabalham conosco, passaram pelo processo de tratamento conosco. Eu tenho um rapaz que ele hoje é fundamental para a implantação de novos serviços nossos. Ele viveu nas ruas, ele foi para a situação de rua aos 17 anos, né, por causa da orientação sexual dele, a família não aceitou, colocou ele na rua. Ele viveu dos 17 aos 39 anos em situação de rua, até que ele aceitou o processo terapêutico, está conosco, tem 4 anos que trabalha conosco na nossa secretaria. Até recentemente era o responsável pela frota da secretaria. Hoje ele é um profissional que nós treinamos ele para a implantação de novos serviços. E está indo agora começar a faculdade. Mas o que a gente trabalha com ele? Você tem capacidade. Se a gente não trabalhar com a pessoa que ela tem potencialidade, que ela tem capacidade, sim, tem momentos que vão ser frágeis, tem momentos que vão ser difíceis, mas nós estamos aqui te dando a mão. E nesse estamos aqui te dando a mão, Bianca, eu quero falar dos espaços prevenir. Sim. Os espaços prevenir, pessoal, ele é um lugar lindo. Eu falo lindo enquanto potência, profissionais. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. E eu vou contar por que o espaço prevenir nasceu, Bianca. Ele nasce dessas histórias. Todos os nossos serviços, eles nasceram por causa de alguma situação. Eu tenho 2 casos que me fizeram nós a criar esse espaço. Um dia eu estava em Itanhaém, numa unidade nossa, fiscalizando, porque a gente é rigoroso com as nossas unidades, fiscalizando uma unidade nossa. Unidade de tratamento. De tratamento nosso, né? Como você diz, comunidades terapêuticas, né? Mas é que a gente acrescenta todo o serviço, a gente chama de acolhimento terapêutico. Tá. Então, a nossa equipe foi acompanhando, né, os profissionais da fiscalização e eu vi uma mãe que estava abraçando o filho e indo embora. E eu corri até ela, mãe, como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz. Meu filho estava desaparecido há vários meses e encontraram ele lá na Sé. Ele passou pelo tratamento, né, lá na época da Cratode, veio agora para o tratamento aqui. E é a primeira vez que eu estou vendo que ele está sendo atendido por uma equipe técnica. E eu perguntei para ela, mãe, e quem está cuidando da senhora? E ela desabou a chorar. Ela falou assim, filha, eu preciso muito que alguém cuide de mim. Porque em casa eu tenho 2 outros filhos que não aceita esse voltar para casa. Mas eu sou mãe.
Eu não posso fazer uma escolha entre 1 ou 2 filhos. E aquela mãe nos ensinou que ela precisava de cuidado e eu naquele momento não tinha para onde encaminhá-la. Os espaços Prevenir, ele nasce primeiramente para dar apoio aos familiares, cuidar desse familiar que sofre por causa da dependência química. Esse familiar sofre. Até os irmãos que não aceitavam também era uma forma de uma... Porque ninguém é ensinado. Não, ninguém é ensinado. Ninguém passa, então se alguém da sua família ficar com dependência, então você faz isso aqui, faz isso aqui. Não existe isso, né? E fora isso, Bianca, pensa uma culpa de uma mãe. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu deveria ter feito e eu não fiz? Né? É a primeira coisa, culpa e vergonha, né? Culpa e vergonha. E aí, a nossa sociedade ainda vai lá e gruda um outro estigma nas costas. É a esposa do cracudo, é a mãe do drogado, é o pai do drogado, é o filho. Ainda vai lá e prega mais isso. A pessoa, ela perde todo o apoio social. E eu falo muito o seguinte, quando a gente tem uma comunidade, aí eu tô falando, né, pequenas cidades, bairros, que tem alguém doente, a família se une para dar apoio, né? A família vai lá, os órgãos públicos vão lá, estão tentando dar apoio. Quando sabe que a família tem alguém com dependência, todo mundo foge. A pessoa perde todos os apoios, né? Sociais, familiares, ninguém quer se aproximar. Então, quem é que dá apoio? Quem segura a mão? Os espaços Prevenir nasceram para isso, para segurar a mão, dar apoio a esses familiares. Lá nós temos assistentes sociais, psicólogos que dão um grande apoio. Em São Paulo, fica do lado do metrô Carrão. Eu vou deixar o endereço para vocês colocarem na tela. Sim. E mais, Bianca, o horário de funcionamento é diferenciado. Sabe por quê? Porque essas famílias trabalham. Então, ele vai funcionar de terça-feira até sexta-feira, de meio-dia às 9 da noite. O nosso horário de pico é de 5 da tarde até as 9 da noite. Aos sábados, ele vai funcionar de 8 às 2 da tarde, a depender, porque tem sábado, que as mães falam assim, os pais, não, nós queremos fazer uma atividade diferente, então elas vão reunir no domingo. Mas eu falei de um dos serviços, tem um segundo serviço que o Espaço Prevenir também oferta. Ah, então eu já sei. Você vai contar pra gente no próximo bloco, porque olha só, estamos aqui com a Eliana, que é uma psicóloga que está ali atuando para trazer caminhos e proporcionar uma saída para você que está passando pela situação de um ente querido ali preso no mundo das drogas, ou mesmo você que é dependente. Talvez você está agora assistindo aqui, usou a madrugada toda, de repente procurando ajuda, você parou nesse programa. Que bom que você está aqui, não vá embora, fica aqui com a gente, porque daqui a pouco voltamos com esse programa muito maravilhoso que vai transformar a sua vida, trazer um novo mundo com vida. Não sai daí, a gente volta já. Hoje, no Novo Mundo, nós temos uma equipe multidisciplinar, composta desde o psiquiatra, psicólogos, a enfermagem, farmacêutica, assistentes sociais, equipe de cuidadoras, técnicas auxiliares de enfermagem, o nosso serviço exclusivo de concierge e também uma parte administrativa que interage com o tratamento. Profissionais que buscam dia a dia a interação com o nosso paciente. Sejam conselheiros, terapeutas, monitores, principalmente nessa questão do cuidado com o nosso paciente, assistente social, a nossa Master Coach e toda a equipe de acompanhante terapêutico que nós selecionamos e construímos a gestão para o atendimento a esse paciente. Com a questão da hotelaria, nós sempre tivemos um cuidado irretocável, mas a chegada do público feminino faz com que nós tenhamos um olhar novo. Então é necessário todo um approach de um ginecologista, de um encaminhamento a exames específicos. É importante lembrar, existe uma equipe administrativa, mas ela não atua sozinha. Existem profissionais por trás, no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, observando com atenção cada evolução do paciente e do cliente que busca o nosso atendimento.
você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, né, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Programa Novo Mundo convida de volta, recebendo ela, Eliana Borges, coordenadora da Política Estadual contra Drogas. É isso, né? É Política Estadual sobre Drogas. Sobre drogas. Contra drogas também, porque é uma doença na nossa sociedade. Inclusive, eu vejo o quanto que é uma luta para você nessa linha de frente, batalhando ali para ajudar pessoas, e ao passo em que há uma sociedade comendo por dentro, né? Levando ali através das músicas, através até mesmo dos artistas, essa glamorização que há das drogas não é a vida real, né? A vida real, como a gente vê a pessoa ali deteriorada, né? E destruída. Então, você estava falando sobre as formas de levar o caminho para essas famílias. Então, aquele primeiro... Como se chama aquele centro de... Espaço Prevenir. Espaço Prevenir. Nome lindo, hein? É. Que é para prevenir, mas também para tratar, né? Porque vai ajudando essa família. Sim, porque quando a gente fala em prevenção, a gente tem vários tipos de prevenção, Sim. né? Então, nós vamos ter aquela prevenção para quem nunca fez uso, para quem já fez uso, mas para que não piore, e aqueles que já fizeram uso, está uma situação grave, mas que eu consiga prevenir outros problemas associados. Então, o Espaço Prevenir, ele cuida dos familiares. E aí eu falei que ele nasceu também por um segundo motivo. Nós temos um caso em específico, eu falo porque eu tenho muita paixão, né, meus meninos, eu falo que eu tenho meus meninos de 42 anos, né, e ele praticamente nasceu na cena de uso aqui na região central, praticamente nasceu. Ele logo pequeno, com 8 anos, já foi abandonado ali, né, naquela cena de uso, ele cresceu nessa cena de uso, com todas as violações de direitos, e quando, na pandemia, ele chega para nós, já tinha passado pelos hospitais todos. Estava viciado. Bastante a figura humana dele deteriorada até, né? Sim. E aí ele chega para os nossos serviços, então a gente começa um outro olhar. Ele passa pelas nossas casas de passagem, vai para a República. E na República ele consegue ter uma vinculação muito grande com a equipe. Então a gente consegue pôr ele no mundo do trabalho, começa a trabalhar. Na República tem todo um trabalho de mentoria, o mentor começa a discutir com ele o dinheiro, isso é um dado importante, depois a gente volta nesse tema. E aí, um dia conversando com ele, ele chega para mim e fala assim: Dona Eliana, ser abstinente é muito chato, não é? E eu falei assim: por que você está me dizendo isso?
Ele falou assim, porque eu não posso fazer nada, eu só posso rezar, eu não posso me divertir, porque meus amigos anteriores são todos ainda usuários. O que ele estava me ensinando naquele momento? A gente que é gestor e a gente que é técnico tem um ouvido de ouvir. É verdade. Ele estava me dizendo dessa solidão do pós. E que ele não encontrava esse apoio. E aí ele conta mais ainda para mim. Ele falou assim, Liana, hoje eu quero sair para comer uma pizza. Eu não tenho quem vai comigo. Eu não quero pedir a pizza na minha casa. Eu quero ter o direito de ir lá e sentar na pizzaria e comer. Mas quem vai comigo? Porque eu não tenho amigos mais para ir. Do meu trabalho, terminou, tem o happy hour. O pessoal quer que eu vá para o happy hour, mas eu não posso ir com eles para o happy hour, eu não suporto. Como que eu faço? Então, ele está me contando dessa solidão do processo de abstinência. E que, enquanto política pública, também tinha uma falha. Nisso, nós tivemos um outro episódio passado, aí a gente começou a pensar que serviço podemos organizar. Passado algum tempo, ele vai tirar as primeiras férias dele. Né? 2 anos, ele fala, Liana, aos 42 anos vou tirar minhas primeiras férias. Né? A gente trabalha tudo isso com ele. E nas férias dele, ele tem uma recaída forte, bem grande. E como ele me conta a recaída dele, né? Quando ele está nessa recaída, ele lembra da gente, porque ele tinha uma boa vinculação e ele entra em contato conosco. Então, a gente já encaminha para o serviço, logo ele já vem, a gente começa um trabalho, ele não precisou de ser internado, né? Ele conseguiu avançar a partir desse ponto, por causa do apoio técnico. E ele chega e conta para mim e fala assim, Liana, eu tive um problema na família e tal, fui tentar encontrar velhos familiares, que a gente nem sabia da existência, que não deram certo. E aí ele fala assim, Dona Eliana, a Cracolândia mudou muito, né? E eu, como assim mudou muito? Agora tenho vários pontos. E aí eu fui no ponto, encontrei, a hora que eles me viram e falavam, nossa, mas como você está bem, você engordou, você está bem, está bonito. Aí eu usava uma pedra. Aí eu fui pro outro. Aí chegava lá, o outro me abraçava e falava, ai, que saudade de você. E aí eu fui em todos. Aí eu perguntei para ele, o que te deu mais prazer? A pedra? Ou foi você reencontrar os amigos? Aí ele, Dona Eliana, a senhora matou a charada. Que aí eu junto aquela outra conversa que eu tive com ele. O que ele está me contando? A gente precisa de criar redes de apoio para que eles caminhem, mas com apoio técnico. Então, o Espaço Prevenir tem uma outra equipe que cuida de quem já passou pelo processo terapêutico. E essas pessoas, elas têm tanto atendimento técnico, mas também elas têm quase que um botão de pânico, que se numa crise eu precisar, eu aciono o meu técnico. Sim. Além do próprio vínculo que podem entre eles. Além do próprio vínculo. E vínculos assim, Bianca, lindos de viajarem, vínculos de passearem. Agora, no carnaval, por exemplo, eles se organizaram e fizeram suas rodas de sambas nos espaços, né? Quase todos os espaços tiveram as rodas de samba. E foi muito interessante você ouvir os pais que participaram das rodas de samba falando, eu nunca tinha visto meu filho se divertir sem o uso de nenhuma droga. E o grupo tocando, e eles ali organizando churrasco, eles mesmos que organizam tudo, eles que se... Ali é o espaço deles. Mas também, se eu tenho uma crise, ali é um espaço seguro de cuidado. Como aconteceu com um outro que a gente acompanhando, que ele passou por um processo seletivo, ia ser contratado, ele recebeu resposta positiva, mas nessa euforia, ele pensava, se eu voltar para casa agora, eu vou usar, porque eu não vou conseguir me conter. Ele liga para o técnico e fala, posso passar a tarde aí para receber? Sim, você vem para cá. Então, esse é um espaço de cuidado para quem já passou pelo processo, para que não venha recair, e também para cuidar desse familiar, dos pais, dos filhos, dos esposos, esposas que estão sofrendo porque seu ente está na dependência química. E esse ano a gente começa a terceira etapa, Bianca, que é os filhos de quem é dependente. A gente precisa romper o ciclo. Então, esse ano a gente já está no processo de contratação de equipes que vai trabalhar com filhos de pessoas com dependência química. Para quê? Para que não repita o ciclo. E é assim, a gente ouvindo aqui a Eliana Borges compartilhando, vem
um turbilhão de emoções, porque sabemos que você fala uma história tão cheia de nuances e tantas situações. Agora, saber que são vidas, né? Que são histórias, e com uma história é toda uma família, ainda mais alcançando crianças. É incrível esse trabalho, é muito corajoso também. E nessa sociedade, como eu estava dizendo até, que a gente percebe muito de uma deturpação e pouca valorização a coisas como essas, que deveriam estar, assim, sabe, em tudo que é lugar, devia estar sendo muito divulgado, porque é muito bonito de ver e dá esperança na sociedade, sabe? A gente vê uma descrença das pessoas também na política, né, nos governantes, no que fazem por eles, mas tá aí uma coisa que a gente tem que valorizar, a gente tem que honrar, a gente tem que falar disso e tem que tornar sabido. Sim. Assim, as pessoas precisam saber que isso existe. Sim, e os espaços Prevenir, Bianca, os resultados são muito bons. No sábado passado, eu estava indo em férias e eu, no meio, né, do sertão nordestino, que eu estava, recebi um áudio de uma mãe que eu não conheço, falando assim para mim: Eliana, alguém me passou seu telefone, você é a minha última esperança, eu preciso que você ajude minha filha, que é uma mulher trans, que está em situação de rua e precisa ir para um tratamento. Claro que de imediato eu encaminhei ela para o hub, né, para toda a equipe, mas falei assim: mãe, e a senhora? Quem está cuidando da senhora? Imediatamente já marquei para ela ir para o Espaço Prevenir. E ontem eu fiquei muito feliz que ontem à noite ela me mandou uma mensagem. Eu fui lá na quinta-feira, dona Eliana, e eu estou me sentindo muito bem, com muita esperança, porque eu também estava machucada e eu não sabia que eu estava machucada. E isso é importante, né? Entender que as pessoas sofrem. A dependência química, Bianca, ela não machuca só quem faz uso. Ela machuca muito o entorno dela. Então, eu estou falando do familiar, eu estou falando das pessoas que convivem, eu estou falando da sociedade como um todo. Não dá para romantizar o uso de drogas. Você começou o bloco nos lembrando que há uma glamorização, né? E as músicas, né? Eu gosto muito de estar ouvindo o que está tratando, né? A música, dependendo do nicho, eu vou defender mais o uso da cocaína, outra eu vou defender do álcool. A música está ali dizendo: resolva seus problemas fugindo para droga. E não é isso. Eu crio mais problemas indo para droga. Isso não está sendo discutido. Um pouco antes de vir para cá, nós estávamos na Secretaria de Educação discutindo com a Secretaria de Educação o que podemos fazer para dar apoio aos diretores e professores nas escolas. Porque agora está uma moda dos jovens querer fazer selfies usando maconha nos banheiros das escolas. E o que ele está nos contando? O que ele está querendo nos dizer? E nós, como gestores, não podemos fingir que não estamos vendo. Nós temos que já antecipar o próximo passo. É um jogo de xadrez. Se eu não antecipar, eu não vou ter bons resultados. Porque de uma foto em que eu estou discutindo com o meu grupo para ser aceita, eu posso vir para uma dependência. Então, não é só falar não use drogas. É eu discutir o que está por trás daquilo. O que aquela comunidade está valorizando que nós temos que ver que não deve ser valorizado. E aí a gente começa um bom trabalho. Mas também é um rever, é fazer uma reflexão de que, quando eu digo que eu passei por uma situação em que eu briguei com a minha namorada, que eu briguei com a minha esposa e vou me afogar no álcool, e essa é a solução. Então, nós precisamos de rever também. E aí trazer cada vez mais os artistas para fazer essa discussão. É mesmo. Precisamos. Eu tenho falado muito isso. Cadê a classe artística para fazer essa discussão? Até para visitar como é que fica, né, uma pessoa naquele estado deplorável. Porque se eu estou incentivando o uso aí de bastante do álcool, o que isso traz de consequências e quantas pessoas... E isso é real, Bianca. É mesmo. Nós estávamos recentemente na região de Barretos, né? Nós temos unidades na região de Barretos. E na época da pandemia, até por um protocolo de segurança, quem chegava para o processo de acolhimento, ele não se misturava imediatamente com quem já estava, porque ele poderia estar contaminado. Então, ele ficava num período, a gente separava, né, com toda uma equipe técnica de apoio até passar a quarentena dele, que era 15 dias, que era o protocolo inicial. Então, nós chegamos naquele dia, tinham 4 homens lá que iam iniciar o processo terapêutico naquele dia. Então, a gente começou a conversar com eles. Quase todos eles eram processo de recaída. Todos eles por questões de álcool.
todos eles porque brigou com a esposa ou a namorada, não conseguiu lidar e a única forma de lidar foi buscando a solução no álcool. Foi treinado anos a fio para isso. Anos a fios. E isso precisa ser discutido. E isso precisa ser vencido. Programa Novo Mundo com Vida, com Eliana Borges. Não sai daí, a gente volta já já. Nós falamos muito a respeito do tratamento para dependência química, o que pode e o que não pode. Mas tem uma categoria de pessoas, os empresários, os gestores dentro da dependência química, são pessoas hoje, na minha visão, ou muito preparadas ou pouco preparadas. Tem o aventureiro e tem aquela pessoa que realmente está entrando no mercado para oferecer algo bom, algo novo, pensando em inovação. Hoje a nossa estrutura de tratamento para dependência química, vamos falar desde 2001, teve essa abolição dos hospitais manicomiais, a gente vem buscando aí as famílias, buscaram outras alternativas, porque a gente ficou praticamente sem leito psiquiátrico no país. Fortaleceram as comunidades terapêuticas, muito, né, de lá para cá. Foram feitas algumas resoluções específicas, só que as comunidades não são ambientes de tratamento para pessoas com comorbidades graves mentais. Teria que ter uma estrutura um pouco maior. Começam a surgir os empresários que atuam na área. Esses empresários hoje investem muito pesado no tratamento de saúde mental, dependência química, e a maioria dos leitos que nós temos hoje para tratamento estão nas empresas privadas. O que aconteceu no país, com o fechamento das vagas de psiquiatria, as pessoas ficaram desamparadas e hoje a gente tem uma lacuna muito grande em leito hospitalar, porque a gente pode tratar internação involuntária, dependência química severa ou qualquer outra comorbidade em unidade de saúde. E é vaga hospitalar. Eu não posso tratar uma internação involuntária em comunidade terapêutica. É vedado por lei, está lá na 11343. O problema hoje é a gente, como é que nós vamos suprir, como é que nós vamos pensar como sociedade em relação a isso? Como é que eu vou conseguir internar aquela pessoa que está na Cracolândia num hospital? Eu tenho leito, eu tenho tratamento para isso. O que a gente tem hoje disponível? Então precisa ter uma política de abstinência na minha concepção. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demian Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Programa Novo Mundo com Vida, recebendo ela, Eliana Borges, à frente dessa coordenação desafiadora de levar políticas relacionadas à prevenção do uso de drogas, ajudando famílias, ajudando dependentes químicos também, e ajudando também pessoas a reencontrarem-se com uma nova forma de enxergar seu mundo.
O que é muito legal e muito bonito é perceber o seu envolvimento com essas pessoas. Algo assim que a gente não vê tão fácil, pessoas dispostas a mergulhar nesse universo que é complicado, né? Cheio de trevas, né? De destruição, de degradação humana e perda do que há de mais bonito no ser humano, né? Que é esse olhar de compaixão, ou seja, muitos estão lá e já por causa de uma droga vendem seu corpo, né? Não tem o menor senso de valor pessoal, não se valorizam mais. Sim. Né? Então aqui, como a gente já está no último bloco, eu queria que você trouxesse esse olhar de esperança de casos que você, como os que você já compartilhou, mas de pessoas que podem ser uma inspiração para nosso telespectador, para poder mesmo terminar para cima e o pessoal entender que se essa jornada ela é iniciada com os passos certos, né? Primeiros passos sendo os passos certos, é bem mais provável de que dê tudo certo, né? Embora não é um caminho cor-de-rosa, né? Aquela coisa só festa, só alegria, mas mesmo em meio a tanta dor, tanta tristeza, também tem espaço para sorrisos e alegria, não é? Sim. Bianca, esse é um caminho que é árduo. Somente pessoas corajosas vão percorrer, isso é fato. Porque a todo dia, a cada momento, a cada esquina, há um convite para que desista. E a gente tem que entender qual o sentido da droga na vida da pessoa, né? Então, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer para a pessoa. Então, qual é o sentido da droga naquela vida? Por que ela fez o uso? Se eu não conseguir interromper esse sentido e dar um novo sentido, eu não vou ter bons resultados. Né? Eu vou apenas ficar tampando buracos. O processo de conscientização e de fortalecimento não vem. Então, nosso papel é também ofertar um serviço técnico. Quando as pessoas vão para um serviço que é de nossa responsabilidade, pode ter certeza, Bianca, lá ele tem um apoio técnico. Ele vai ter todos os outros suportes, mas ele vai passar para o atendimento psicológico no mínimo uma vez por semana, vai ter atendimento com assistente social, se necessário com o pedagogo, se necessário com a mentoria, porque ele precisa rever alguns conceitos, ele precisa se entender, precisa se encontrar. E aí, com isso, é preciso se fortalecer. A gente, e você convivendo com tantas pessoas também que passaram pela dependência, a gente percebe que parece que em termos de desenvolvimento psicológico, a pessoa para naquela fase que ela iniciou o uso de drogas. Então, a primeira coisa, nossa, é voltar àquilo, porque às vezes, por isso que eu falo que às vezes, meus meninos de 42 anos, porque às vezes iniciou o uso de droga com 10, 12 anos e parece que eu estou conversando com rapazes que são meninos de 10, 12 anos, com mulheres de 10, 12 anos. Então, isso também é importante quando a gente vai olhar para que a gente consiga entender essa pessoa e ajudá-la a saber que caminho ela vai percorrer. Porque a sociedade vai esperar olhar um homem de 42 e ver um homem de 42 e não um que está agindo às vezes com 10, 12 anos. Isso são questões que a gente pontua. E outro, Bianca, que eu não poderia deixar de falar, e a gente tem trabalhado muito, é como a gente trabalha com as mulheres e com o grupo da diversidade sexual, que é muito diferente, né? Hoje os nossos serviços, Bianca, todos os nossos serviços para mulheres, ele está preparado para receber a mulher grávida, a mulher nutriz. Ela pode chegar com seu bebê, ela vai ficar ali com seu bebê cuidando, ela não vai ter que fazer uma escolha entre passar por um processo terapêutico da dependência química, para superar a dependência química e o seu bebê. E olha que a gente já enfrentou esse problema, viu? Eu já enfrentei esse problema, inclusive, com médicas que falavam, médicos pediatras falavam assim, não, se ela quer ir tratamento, ela entrega o bebê para adoção. Não. Uau. Então, nosso protocolo, Bianca, quando é dentro do nosso serviço, nos primeiros 15 dias, ela passa por avaliações ginecológicas. É muito comum a gente identificar a gravidez de 6º e 7º mês. A gente inicia todo um trabalho de maternagem com essas mulheres e quantas encontram forças nesse bebê que vai nascer para dar sequência. E aí estão meus casos lindos. Eu brinco que a gente já é avó há muito tempo, que nós temos aí várias crianças que as mandam foto para nós. Olha, meu bebê nasceu, meu bebê já está com 2 anos, 3 anos, eu estou bem.
Então, a gente faz todo um trabalho de maternagem. Ela só vai deixar a unidade já com o filho referenciado numa creche, em toda a rede de serviço. Os nossos serviços foram totalmente remodelados para garantir que, ainda no processo terapêutico, essa pessoa possa começar a trabalhar, porque muitas das mulheres sofrem muitas violências. Eu estou falando de violências de parceiros, eu estou falando de violências da sociedade como um todo, estou falando de violências familiares. Eu não posso jogar essa mulher de volta na situação de violência, porque ela vai voltar para a dependência química. Então, você entendeu que o serviço ele tem que olhar muito mais. Então, o cuidado com essa mulher é de forma diferenciada. Pessoal da diversidade sexual, em especial os grupos de travestis e trans, a gente tem todo um trabalho diferenciado. Nós temos as casas terapêuticas voltado, porque associado à dependência, eu tenho a exploração sexual, eu tenho as questões hormonais associadas, eu tenho um preconceito social enquanto à orientação sexual. E isso tudo tem que ser trabalhado e fortalecido essas mulheres, inserido elas no mundo do trabalho, que muitas vezes não vê outro lugar para essas pessoas a não ser a prostituição. E os resultados são maravilhosos. Então, e é uma coisa, né, a gente pensar, é a dependência química. Só que você está entendendo que há tantas e tantas ramificações, assim, a perder de vista. Então, é muito, muito complexo, é muito um trabalho complicado mesmo de fazer, não é fácil, não é de um dia para a noite, né? Como muitos queriam que fosse. E todo mundo, claro, até você também, né? Queria que fosse assim. Se tivesse uma pílulazinha, resolvesse. Toma isso aqui, vai para casa, você nunca mais vai ter vontade de usar. Só que não é assim que acontece. E aí, você vê, tem a família, tem a criança que começou muito cedo, tem a mulher, tem as pessoas que são também de pessoas trans, tem pessoas ali. Ou seja, é tanta gente e uma rede ali que por mais que vocês busquem ao máximo oferecer esse apoio, essas histórias de sucesso, elas inspiram. E há alguma disposição, eu não sei, porque eu tô por fora, tá? Mas eu tô perguntando se há uma disposição de as pessoas desejarem, conta a minha história ali. Alguém das pessoas que passaram por isso, né? Conta a minha história, porque a minha história pode inspirar pra gente. Sim, a gente tem várias pessoas, Bianca. Tem alguns que pedem para não contar, não quer, né? Que é anonimato, né? Sofre muito preconceito. Sim. A gente sabe sim que existe o preconceito, mas tem muitos que falam, faço questão de contar a minha história. Eu faço questão de contar, inclusive, os meus lapsos, onde foi que eu tive o lapso, em que momento eu me senti fragilizado e como eu consegui superar. Então, a gente tem muitos casos. Às vezes o pessoal fala, você tem um personagem? Sim, nós temos vários personagens, felizmente. Por quê? Os nossos resultados, Bianca, ele tem sido muito efetivo, tem sido muito bons. Por quê? Porque a gente olha as pessoas na sua singularidade, no que ela é. As nossas unidades não são para uma grande quantidade de pessoas, são para poucas pessoas, então 25, 30 pessoas. A gente ouve a necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu anos numa situação de rua, a forma de trabalhar com ela é diferente daquela que teve toda uma retaguarda familiar e está com rompimento familiar momentâneo por causa do uso de droga. Mas eu não tenho que trabalhar com elas uma série de outras habilidades. Então, por isso que a gente faz essa diferenciação no público, para quê? Para ofertar um serviço de melhor qualidade. Mas eu digo assim, até de levar, através, às vezes, de um site, né? Tipo, histórias de cases de sucesso. E aí, né, um bate-papo com uma pessoa falando, eu passei isso, até fotos, às vezes tem, né? Muitos deles devem ter fotos. Porque as pessoas, elas precisam conhecer a esperança, né? Essa visão positiva de futuro que você está conseguindo levar para essas pessoas junto com o teu trabalho, junto com toda uma equipe maravilhosa, incrível, que está fazendo um trabalho de excelência. Mas justamente, né? Porque a gente vê todo dia a gente vê no jornal, em qualquer canal, a gente vê ali matérias sobre quanto que está crescendo o uso de drogas, o quanto que aquela região está perigosa, o centro de São Paulo. Então, para mostrar, né? Fazer um site, imagina, um programa online. Você deu para nós uma excelente ideia, né? Já fica marcada aí, a gente vai conversar com a nossa equipe de comunicação, a gente tem cases maravilhosos. E é também, até, Bianca, para desmistificar, muitas pessoas, né, tem várias abordagens no modelo de intervenção com a dependência química. E tem grupos que acham que a gente é manicômio, né? Que as pessoas vão ficar presas ali, às vezes eu brinco, porque muitos vão
vão no sentido de fiscalizar. E eu falo, gente, onde tiver uma porta, pede para abrir, que a gente vai abrir. A hora que tá no meio do caminho, a gente vê aqueles olhinhos, parece que sabe assim, que as coisas não estão batendo, eu vim com essa ideia, não tô vendo isso. E teve um grande jornalista que foi fazer uma fiscalização e a reportagem, já foi com a matéria praticamente pronta. E o que chegou lá não foi o que ele viu. E aí no final eu brinquei com ele. E aí, encontrou alguma bola de ferro amarrada no pé? Nossa! E ele vira pra mim e falou assim, então, eu vou ter que jogar tudo que eu escrevi fora e começar do zero. Porque é muito diferente. Você vê como é uma narrativa, né? Uma coisa que foi... É uma narrativa, né? A narrativa de que é manicômio, a narrativa que é um local de violação de direito, ou a narrativa de que o dinheiro público está sendo jogado fora. Não. O dinheiro que está na nossa responsabilidade, a gente pode dizer, a gente fiscaliza, a gente desenvolve bons serviços, a gente acompanha a execução desse bom serviço e a gente tem cases maravilhosos de sucesso. E temos mais uma questão que eu aprendi muito com eles, Bianca. Eu adoro conversar, estar no meio, né, ouvir essas pessoas. Muitos dizendo assim, Daliana, eu tive lapso, mas como eu tive uma equipe de retaguarda e tive um bom tratamento, eu não afundei, eles colocam assim, eu não enfiei muito o pé na jaca, eu saí mais cedo, né? Então, eu só tive o lapso, eu não cheguei a ter recaída. Eu consegui sair e fortalecer. Teve um caso muito recente que ele contou isso para nós, né? Ele já estava em acompanhamento e ele contou que ele quis ir num jogo, né? No final que o São Paulo fez aí, que eu não me lembro de que era, um final de campeonato. E ele foi com R$2.000 no bolso. E chegou lá e ele encontrou alguns colegas. E acabou, né? Tendo laço, fazendo uso. Só que no meio desse uso ele tem a consciência. E ele falou assim, eu preciso de ajuda agora, porque senão eu vou gastar esses R$2.000 e eu não vou conseguir sair. E ele conta tudo isso assim, né? Porque ele fala, Daliana, eu lembro da equipe me falando de onde eu podia ligar. Ele levou a consciência dele. Ele levou. E naquele momento, ele liga para a equipe, ele tem todo o suporte. E aí ele passou uma noite no hub, até e no dia seguinte ele fala que ele levantou, disse, Daliana, e eu fui lá e comprei com meus R$2.000, a minha TV, que eu queria assistir Netflix em casa. E ele coloca, tanto que eu fui vitorioso, porque em outra época eu teria gerado os R$2.000. Né? Então, quanto você ter uma equipe de apoio, quando você tem um serviço de qualidade, um serviço de suporte, dá auxílio até para que as pessoas não tenham aquelas recaídas, né? Até o lápis consiga se fortalecer e voltar mais rápido. Da informação e da consciência e do apoio, do laço. Né? O laço que ele desenvolveu com vocês fez com que na hora mais delicada ali, em que podia ir pro abismo abaixo, né? Ele se lembrou de vocês. Isso mostra que é vínculo, isso mostra que é bom trabalho. Que lindo. Eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade aqui da gente trazer para você que acompanha o Novo Mundo com Vida, essa história fascinante de uma mulher que tem dedicado sua vida a ajudar pessoas e não apenas a sair da droga, mas manter-se longe dela, que são coisas diferentes. Uma coisa é sair da droga, outra é manter-se longe dela. Então, por favor, Eliana, deixa uma mensagem para nosso espectador, algo que toca seu coração, o que você quiser falar, deixa uma mensagem, por favor. Bianca, o que eu tenho a dizer é que não podem desistir de você mesmo. Né? Todo mundo pode desistir, menos você. Né? Isso vale aos familiares, isso vale para a pessoa que está passando pelo processo terapêutico, vale para quem não iniciou, vale para quem já passou e está caminhando. Né? Todos podem desistir, menos você. Você não pode desistir. E saiba que enquanto você quiser, nós estamos aqui para segurar sua mão. Nós nunca soltamos as mãos. Acima de tudo, creia que nós estamos junto de você, você não está sozinho, não desista de você. Programa Novo Mundo com Vida fica por aqui. Não esqueça de compartilhar essa edição aqui, compartilhar nas tuas redes sociais, mandar para aquela amiga, mandar para aquele parente, aquela vizinha, mandar para o seu filho, seu pai, compartilhe. Queremos que o máximo de pessoas venha a conhecer o Novo Mundo com Vida, porque é um programa que traz para você um olhar sobre a dependência, mas não para ficar aqui, né, remoendo a tristeza, o sofrimento das pessoas, não. Queremos que você desperte para uma nova vida. Aliás, para um novo mundo com vida. Muito obrigada, Eliana. Obrigada, Bianca. Até a próxima. Volte mais. Prazer. E você, a gente se encontra no próximo programa, na próxima edição do programa Novo Mundo com Vida. Até lá, fique com Deus, super abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.